Pode sim. Pode sim, podcast com Marta Franco Ramos e as mulheres articuladas do Tocantins. Pode sim. Não espere por grandes líderes. Faça você mesmo, pessoa a pessoa. Seja leal às ações pequenas, porque é nelas que está a sua força. Esta frase é da Madre Teresa de Calcutá. E esse é talvez o conselho mais difícil de seguir. Mas Madre Teresa de Calcutá ajudou milhares de pessoas ao longo da sua vida. E o seu conselho é começar aos poucos. Se você não pode fazer coisas grandiosas de uma só vez, comece aos pouquinhos, passo a passo. Não desanime por estar indo devagar e acredite, você vai chegar lá. Esse também é o pensamento da nossa convidada do Pode Sim de hoje, que começa agora. Vinda do interior do Maranhão para morar com a mãe em Palmas no ano de 1994, chegou Suzana, mais conhecida como Suzy, uma garota menor de idade que teve como primeiro trabalho o ofício de doméstica. E, aos 17 anos de idade, ficou grávida, passou a dedicar-se à maternidade ainda muito jovem. O pensamento era cuidar da bebê, da casa e do esposo. Mas hoje é proprietária de um renomado salão aqui em Palmas. E sua equipe é composta por 14 profissionais, entre cabeleireiros, manicures, maquiadoras, depiladoras, recepcionistas, auxiliar de salão e coordenadora. Seja bem-vinda ao Pode Sim, Suzy Bezerra Guimarães. Obrigada, Marta. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E eu acredito que nossa conversa vai ser incrível. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você, sou apaixonada pelo seu trabalho. E eu falei que eu não poderia deixar de você não vir aqui ao nosso Pode Sim e poder contar um pouco da sua história e inspirar aí tantas mulheres que estão, nesse momento, nos assistindo. E os homens também. Verdade, Marta. Eu vejo que você é uma cliente lá do salão, uma cliente amiga, uma cliente carteirinha, né? Tá lá batendo ponto toda semana, pelo menos uma passadinha lá, pelo menos para lavar o cabelo, você dá uma passadinha lá. Com certeza, Suzy. Você cuida de mim, né? Você, todas as meninas, toda a equipe. É um salão que a gente sente uma vibração muito grande, um amor muito grande ali das pessoas. Eu me sinto feliz de ser cuidada, né, por profissionais ali, profissionais renomados, né? Então eu mando aí um abraço para todas vocês que estão nos assistindo e para o Luan também, né, que é o único homem do salão, não poderia deixar de mandar um abraço para ele também. Porque senão ele fica com ciúmes. Se você já me apresentou assim, como você se sente lá no nosso espaço, na nossa casa, então eu acredito que tenha valido muito a pena o nosso trabalho, porque a nossa ideia de atendimento é exatamente essa, é cuidar de pessoas. Eu comento até com as meninas que trabalham comigo que lá a gente não faz unha, a gente não faz cabelo, isso é só um detalhe, que na verdade a gente cuida de pessoas, que a nossa meta assim, é um atendimento personalizado, atender cada pessoa do seu jeito, da sua maneira, se gosta de falar, se gosta de ficar mais calada, se gosta do café. E assim, uma coisa assim que eu me atento muito é que eu conheço cada cliente à sua maneira. Conheço até a quantidade de café que ela gosta na xícara. É o jeito da água, se é água gelada, quem gosta de água com gás, assim. E isso é uma essência, né? Isso é um carinho que eu tenho com cada uma delas, de cuidar, de ter essa atenção, porque eu falo sempre, quem é que não gosta de ser bem tratado? Né? Todo mundo. E as pessoas que vão ao nosso encontro, elas não querem só fazer o cabelo, elas querem ser cuidada. E lá eu falo que é o lugar que você vai de lazer. A mulher vai lá para se sentir bem, a mulher vai lá para se sentir melhor e sai bonita, sai arrumada, sai assim revigorada. Toda mulher gosta de se sentir bem, de estar arrumada, de estar com uma unha, cabelo feito. Gente, uma mulher com cabelo feito, com a unha arrumada, ela é outra pessoa. Eu falo que você pode estar na sua roupa mais bonita que você tiver. Se o seu cabelo não estiver de acordo,
nada daquilo ali valeu a pena, né? Então, o principal é o cabelo, unha, maquiagem. Então, essa é a nossa missão lá no salão, cuidar de pessoas. Eu, desde criança, desde pequena, eu falo assim que eu gosto de cuidar, eu gosto de servir. É uma coisa que eu amo fazer, é cuidar das pessoas e servir. Isso é ótimo. Deus me permitiu como é que eu falo? Me abençoou, me agraciou com essa profissão. Que lá eu falo... Que é cuidar de pessoas, Cuidar né? de pessoas, fazer o que ama. E ainda recebo para isso. Isso é ótimo. Ainda recebo para isso, né, gente? Quer privilégio maior? Não tem. Suzy, eu achei tão legal. Um dia que eu estava, né? Eu acabei de fazer um procedimento, né? Na unha com a Yara, que é uma menina também que eu adoro, uma excelente profissional. E aí, na hora de ir no caixa para pagar, eu falei, nossa, não é barato, né? Aí a Rafaela, Marta, pense assim, é investimento, é investimento. Eu falei, valeu a pena, valeu aí a dica, eu estou pagando feliz. Significa, então, que o treinamento está funcionando, né? Suzy, eu queria que você contasse um pouquinho, né, para nós da sua história de vida, né? Desde quando você saiu do Maranhão e chegou em Palmas, né? Como que foi? Né? Você veio com sua mãe? Como é que foi assim a vinda? Foi logo no início do estado? Contar para nós todos a sua trajetória de vida do início. Sim. Então, eu morava no Maranhão, a minha mãe veio para cá, para o Tocantins, logo no início, né? Nos anos 90. Ela veio com o meu padrasto na época e esse tempo a gente ficou. Os filhos ficaram e ela veio aventurar, né? Veio a mudança dela, gente, veio numa caçamba. Imagine uma viagem do Maranhão para cá em uma caçamba, né? É uma aventura, né? Assim, e aí os filhos ficaram. Anos depois, quando foi em 94, ela retornou para pegar os filhos. No caso, eu estava lá. E nesse tempo que ela veio para cá, eu fiquei morando numa casa lá de uma senhora chamada Luzanira, assim, que eu falo que é uma mulher que ela me inspira muito, me ensinou muito, me ensinou a trabalhar, me ensinou a lavar, a passar, então, me ensinou a servir. E eu, assim, eu falo que não tem como eu contar a minha história de vida sem falar dela também, né? Que tudo na vida a gente tira um aprendizado. Aí cheguei aqui em 94, era o poeirão ainda, né? Tudo, assim, Palma transformou de lá para cá, outra cidade, mas como eu vinha do Maranhão, morava no interior, uma cidade bem pequena, já achei aqui o máximo, né? Já achei aqui, eu falei, olha, Do Maranhão. chama Parnarama, ela fica próxima a Teresina, Piauí, bem pertinho, acho que, se eu não me engano, uns 70 km. Tem pessoas que moram lá e trabalham em Teresina. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu vi aquele espaço todo, assim, eu fiquei encantada. Muita coisa eu conheci aqui que eu não tinha lá. Coisas de comida, né, pessoas, tudo isso. E nessa época, a minha mãe, ela lavava roupa para as pessoas. Lavava, passava, e aí eu comecei a auxiliar ela, né? E nesse meio termo, ela arrumou um emprego para mim, né, na casa de um senhor, para lavar, passar, cozinhar. E eu fui trabalhar lá com ele. Uhum. Trabalhei, eu lembro, se eu não me engano, a casa dele era ali próximo ao São Vaz, e eu morava no Aureni. Isso você tinha 17 anos, na época? Não, eu não tinha 17 anos, eu tinha 16, tinha acabado de fazer 16 anos. Uhum. E aí comecei a trabalhar lá, e uma coisa assim muito curiosa, como eu vinha do Maranhão, assim, lá eu morava na casa dessa mulher, então eu não recebia dinheiro em si. Quando eu fiquei trabalhando com esse senhor, que chegou ao final do mês, ele foi me pagar. Aí eu falei que não precisava. Não precisava porque eu almoçava lá, eu tomava café, então não precisava ele me pagar. E aí ele olhou para mim e falou assim, não, mas aqui a gente paga para as pessoas cuidarem, assim. E eu achei aquilo ali estranho, e fiquei preocupada de chegar em casa com tanto dinheiro, né? Que era dinheiro em espécie, né? Da minha mãe até brigar comigo, que é uma coisa que a nossa mãe sempre ensinou pra gente, a não pegar nada de ninguém. E não, sempre que a gente chegava com alguma coisa estranha em casa, que não era ela, que ela não sabia a origem, ela questionava a gente, né? Que antes, assim, a preocupação das mães era os filhos não serem bandidos, né? E as filhas também, né? E aí, cheguei em casa e falei assim, olha, mãe,
ele me deu esse dinheiro. Eu falei que não precisava, mas ele me deu. Aí ela falou, não, que as pessoas pagam para as pessoas cuidarem, né? E aí, se eu já trabalhava feliz, né? Você passou a trabalhar mais ainda, Passei né? a trabalhar mais feliz ainda. E eu acredito que eu devo ter trabalhado com ele um ano. Não me recordo assim de tempo, né? Aham. Mas eu trabalhei um tempo bom com ele. E aí foi quando eu conheci o pai da minha filha, a gente teve um relacionamento. Logo em seguida eu fiquei grávida. E aí a gente foi morar junto, foi construir uma família junto, né? Isso você tinha 17 anos. Tinha 17 anos. Que Tinha é a 17. Martina, né? Sua filha. É, Martina. Agora esse mês vai fazer 25 anos, né? Não parece, mas eu tenho uma filha de 25 anos. Que é uma menina linda, né? Que trabalha, que ajuda a mãe no salão hoje, sim, né? ajuda. Fica mais na parte administrativa, aquela parte burocrática que eu, particularmente, não gosto de fazer. Eu gosto de estar ali, o contato com as pessoas. E aí, quando você, né, teve a Martina, você só ficava em casa, Só trabalhando em casa e cuidando da bebê, né? Não Isso. tinha nenhuma atividade fora para trabalhar, nada? Não. Quando Martina nasceu, eu me dediquei exclusivamente a cuidar dela, a cuidar da casa, a ser mãe. Me dediquei, eu falo assim, que eu tive um privilégio que muitas pessoas hoje não têm, né? Que é de acompanhar a infância. Fazer a comidinha, botar para dormir, esse tipo de trabalho assim. Então, até nisso, Deus me abençoou. Que era nessa parte, né? De poder ter o privilégio de poder cuidar da minha filha como bebê, né? Que hoje a gente deixa os filhos da gente, né? Na mão de pessoas para cuidar, né? E a gente tem que sair para trabalhar, né, Marta? Eu brinco às vezes que eu comecei pelo fim, né? Eu tive o filho, né? E depois eu fui construir a vida profissional. Mas aí o seu esposo trabalhava com o quê? O seu primeiro esposo? Ele é funcionário do Tribunal de Contas, concursado. Ah, sim. Aí você ficava em casa e você foi começando a sentir a necessidade de querer trabalhar fora, de ter o seu negócio. Quanto tempo você demorou para sentir isso, Suzy, essa vontade? Olha, é assim, eu sempre fui uma pessoa assim, muito ativa. Nunca fui aquela mulher parada. Mesmo em casa, eu sempre fui uma mulher dedicada à casa. Que nem eu tinha horta em casa, eu bordava. Teve uma época que eu comecei a bordar, uma sobrinha do meu ex-marido me ensinou a bordar, eu comecei a bordar, eu pensei que não, eu tinha um monte de coisas bordadas e não queria me desfazer também, não. As pessoas queriam comprar. É isso que eu não queria. Você comercializava, não? Não, a princípio, eu não queria, porque eu gostava tanto que eu queria para mim, todas as peças, né? Mas aí, com o tempo, eu comecei a vender pano de prato, toalha, bordava toalha, dava de presente, essas coisas assim. E daí foi despertando em mim aquele desejo de querer alguma coisa a mais. A Martina já estava maiorzinha, né? Tinha quantos anos, mais ou menos, a Martina? Martina, eu acredito que ela devia ter uns 6 anos, mais ou menos. Aí, nesse momento, você sentiu que a chave virou. Sim. Que aí você falou, não, se eu já consigo, né, desenvolver esses artesanatos, se eu já consigo isso, eu vou desenvolver algo que eu possa empreender. Aí, meu marido, ele não queria que eu trabalhasse fora, né? Queria que eu ficasse ali cuidando da casa, cuidando dos filhos. E eu desenvolvi até uma artimanha, né? Que inventei uma mentira para ele, né? Comecei a trabalhar escondida dele na casa de uma pessoa que era recém-casado. Que, inclusive, essa pessoa, ela é minha amiga até hoje. Nós somos amigas até hoje. Ela separou, foi embora para a Itália. Inclusive, já fui lá visitar ela, a convite dela, assim. Somos amigas até hoje. E era para eu ficar lá um mês. Acabou que, com tudo, eu fiquei mais de ano indo trabalhar na casa dela. Aí, depois ele descobriu, né? E aí eu fui convencendo a ele que era importante para mim trabalhar. Não importasse no que fosse. Eu queria fazer alguma coisa. E aí, com o tempo, eu sempre queria algo a mais. Sempre fui querendo coisas a mais. Chegou uma época que essa pessoa que eu trabalhava na casa dela, eu comecei a fazer tudo para ela, né? Eu virei tipo uma espécie de... como é que ela falava? Um faz tudo para ela. Supermercado, tudo eu comecei a fazer para ela. Tudo. Chegou uma época que ela falava assim, Suzy, eu vou te dar tanto, daqui você tira seu salário e o restante você administra a casa. Então, eu sempre tive
tudo que eu vou fazer, eu me dedico ao máximo. Ao máximo, né? E eu gosto de fazer o melhor. Não vou falar que é o melhor de todo mundo, mas é o meu melhor. Quando eu entrego uma coisa para você, é o melhor que eu posso te dar. E isso é uma coisa que eu aprendi lá no começo, lá na minha construção, de como eu vivi, como eu fui criada, e tudo isso eu fui aprendendo com isso. E aí, Suzy, quando foi que você começou a despertar assim, o interesse dessa questão de cuidar de pessoas nessa área da beleza, nessa área de salão? Quando foi que começou a sentir aquela vontade, né? Que isso a gente sempre fala, né? Que isso é um chamado, né? Algo que vem, que desperta na gente, né? Aquela questão de... Eu falo que essa profissão me escolheu, né? Não foi eu que escolhi. Inclusive, a pessoa que me ensinou, né, esse ofício, eu sempre falava para ela, eu não quero ser cabeleireira. Aí, porque eu falava assim, eu gostava sempre de estar com a minha unha arrumada, eu observava que as cabeleireiras não tinham unha arrumada, porque tá todo tempo mexendo, né, com química, essas coisas assim. E aí, eu tinha que pedir o dinheiro, obviamente, né, pro meu esposo ir no salão, fazer a unha. E aí, com o tempo, um dia ele chegou em casa com um kit de unha para mim, né? O alicate, essas coisas assim, tipo assim, ó, não precisa ir no salão. Agora você faz em casa mesmo. Você faz em casa a unha, né? E aí eu fui fazendo a unha, né? Aí eu gostava de escovar o cabelo. E aí ele me deu um secador e uma escova. Olha, aí você já tinha um kit completo, Já né? tinha um kit completo. E aí, Marta, comecei a fazer meu cabelo. Muito tempo em casa, né? Sem trabalhar, sem né? trabalhar, Trabalhava né? serviço de casa, né? A né? gente fala sem trabalhar, entre assim, aspas, né? né? E aí eu comecei a fazer meu cabelo. E aí fazia minha unha, mas o dom para unha eu nunca tive, não. Eu fazia minha unha com a manicure, que trabalhava em um salão. Foi quando eu conheci a Ana, né? Que foi uma das pessoas que viu em mim alguém que eu não... Que não se via, né? Isso. Ela enxergou em mim uma pessoa que eu não me enxergava. E aí ela ficava intrigada que eu ia lá com o cabelo arrumado e não fazia o cabelo. Foi quando ela... Uai, Suzy, você faz a unha aqui, não faz o cabelo, tal. Aí eu falei, não, mas o meu cabelo sou eu que faço. E aí ela disse assim, uai, como assim você que faz? Eu falei, se você quiser um dia eu escovo seu cabelo. E aí ela disse, eu quero. E aí foi quando eu escovei o cabelo dela, ela olhou para mim e falou assim, não ficou bom, mas se você quiser eu te ensino. E eu falei, eu quero. Eu falo que ela é uma pessoa muito importante na minha vida, fico um pouco emocionada. Pessoas poderem enxergar em você algo que você ainda não conseguiu se ver, né? Não. Isso é muito bom, Suzy, porque muitas vezes a gente tem um potencial e aquele potencial que nós temos, ele está adormecido, né? E a gente só consegue identificar o potencial que nós temos quando alguma pessoa chega em nós e fala, olha, você tem o dom para isso, né? Você já conseguiu se identificar nisso? Né? E isso Sim. é bom, porque te desperta, né? E assim, eu sempre fico muito emocionada quando eu falo Da questão disso, né? dessa história, porque eu sou uma pessoa assim muito grata pelo que as pessoas fazem comigo, né? E assim, eu falo assim que a questão da gratidão não é você dizer obrigado. Obrigado é uma forma de educação, né? É. Gratidão é algo que você nunca vai pagar, mas não é uma coisa assim que eu devo alguma coisa, entendeu? Eu não sinto que eu não devo, mas também não tem como eu contar minha história Sem passar por ela, sem né? falar dela, né? Que ela é minha comadre, né? Sou madrinha do filho dela. E eu falo assim que a nossa amizade é uma amizade diferenciada. É uma amizade, assim, que pode passar anos. A gente pode ficar longe, a gente pode ficar muito tempo sem se ver, mas... Tem laços, né? Tem laços para sempre que o tempo não vai apagar. Tem laços e tem conexão também, né? Uma É pessoa que eu falo assim que Deus, ele não faz as coisas pela metade, ele faz a obra inteira, né? É. Eu não fui criada com meus irmãos. Quantos irmãos você tem, Suzy? 5. Ah. Mas Deus colocou pessoas na minha vida. Que foi ajudando, né?
que são muito mais que irmãos, né? Porque, infelizmente, eu não fui criada com meus irmãos, mas isso assim não é algo que me causa dor, entendeu? Essa relação é uma relação assim bem resolvida em relação aos meus irmãos. Mas Deus vai colocando pessoas na vida da gente que vai auxiliando, que vai mostrando o caminho, porque eu falo assim, que Deus, ele não vai descer, se materializar e falar assim, faz isso. Ele vai colocar pessoas na sua vida que vão te auxiliar, entendeu? E parece fácil, mas não é. Mas, se você olha e parece fácil, é porque está sendo bem feito, né? Então, assim... Aí você fala, não foi tão difícil, né? Então, as pessoas olham para mim e pensam assim, nossa, foi tão fácil. Mas não é fácil. Mas é gostoso, mas eu também não foi se eu falar assim, foi um fardo que eu tive que carregar, foi muito sofrimento. Não foi. Não foi. Não foi porque, assim, cada conquista, por menor que ela seja, foi muito bem recebida e foi muito agradecida também. A cada detalhe. As pessoas chegam no salão e falam assim para mim, você é a dona? E eu falo, não, o salão é nosso. Porque, de fato, o salão é nosso. De todo mundo que está lá, o salão é. Porque quem trabalha na área da beleza sabe que nada do que a gente vai fazer, a gente faz sozinho. A gente tem que ter as pessoas que andam com a gente, né? Que estão ali ajudando, auxiliando com tudo. E, assim, até mesmo a questão dos colaboradores que trabalham comigo parece não, que a gente também tem essa mania de tirar o mérito de Deus, né? Falar assim, parece, mas não parece, foi ele. Foi colocado. Foram escolhidos, né? Foram escolhidos para estar ali. Para estar ali. Porque eu até brinco, eu aprendo muito, muito com eles. E eu falo assim, que sempre quando a gente tem aquele momento da conversa, e a gente conversa muito assim, mais individual, que eu vou conversar, eu não sei o que acontece. Mas as meninas choram. Eu falei, uai, tá chorando por quê? Eu tô brigando com você? Ela disse, não, mas é porque as meninas, elas se sentem assim. Se sentem assim. Eles até falam assim, mãe. Eu falo, mãe não, que eu não sou mãe de ninguém. Mas eles acham que eu sou mãe deles, né? E lá é uma casa, né? Mas, Suzy, eu sou, assim, uma cliente sua, né? Mas já convivo há mais de 10 anos ali no salão. Sim. Mas eu sinto essa sintonia, eu sinto essa conexão, essa energia ali dentro, né? E isso, né, quem passa isso? É você, né? É a sua liderança que faz com que isso aconteça. E isso é o papel do líder, né? O líder, quando ele tem essa conexão de envolver a equipe, porque nós, seres humanos, né, nós temos energia, né? Nós somos compostos de elétrons, de átomos, de moléculas, que giram em torno de nós um campo magnético. Sim. E quando nós trabalhamos isso e envolvemos a nossa equipe que está ao nosso redor, aí o trabalho flui, a conexão vem e a equipe toda ela consegue trabalhar em sintonia. E é isso que nós precisamos, né, ter. Mas voltando um pouquinho lá ali da sua história ali do começo, você começou então ali e aí você foi aprender do zero, né? Ela falou assim, não, vem trabalhar aqui no salão, coisa assim, bem informal. E aí faz assim, eu dou R$1 para você lavar o cabelo. Se você lavar 10 cabelos, vai ser R$10. Se você lavar 20, R$20. Quando ela falou isso para mim... Você viu uma luz, né? Foi. Aí eu falei, nossa, quero demais. Já falei de imediato. E era um lugar que eu poderia ir. O salão dela era em uma casa, que eu poderia levar minha filha, estava ali comigo, né? E aí eu enxerguei naquilo ali uma oportunidade de que eu não estava ganhando R$1 para lavar cabelo. Eu estava ganhando R$1 para eu aprender a fazer, seja lá o que fosse, né? Que eu não sabia de fato ainda o que Deus estava abrindo os caminhos, né? Não sabia, não. E aí fui, lavando cabelo, ela me ensinando com toda a paciência,
do mundo, e eu com toda a minha disposição. Tinha cliente que chegava e falava assim, Ana, eu gosto muito da Suzy, mas não pede para lavar meu cabelo hoje não, porque não tá bom. Aí ela falava para mim assim, Suzy, quando o cliente chegar, deixa que eu lavo o cabelo, porque ela falou que a lavada não ficou boa. Aí eu falei, não, espera aí. O que está acontecendo, né? Se não ficou boa, é porque de fato não está bom. Não, deixa que eu vou lavar o cabelo dela e agora eu vou fazer melhor do que eu fiz da última vez. E assim, eu sempre ia fazendo, e a gente tinha muita essa liberdade de falar uma com a outra, dar o feedback, ó, as fulano gosta assim, fulano gosta desse jeito. E foi indo. Acabou que essa cliente depois ficou indo no salão só para lavar o cabelo comigo. Ela ia só para lavar o cabelo comigo, e depois só queria ficar lavando o cabelo comigo. Então, você já conseguiu identificar até a forma, né? De Isso. E aí eu lavava o cabelo, penteava, ela escovava, depois eu lavava o cabelo, secava, tirava o excesso d'água, secava a parte de trás, ela vinha e secava da frente. Chegou uma época que eu secava o cabelo inteiro e ela vinha e passava a mão e finalizava e estava ok, mas ela tinha que ir lá. E aí quando passou para eu finalizar o cabelo todinho, né, eu já senti que foi uma vitória muito grande, tipo assim, não precisava, tipo assim, daquela assinatura dela, né? Então eu já estava construindo a minha assinatura naquele momento. Então você já, tipo, você já sentiu que você cresceu dentro da empresa, né? Sim. Saiu do campo ali só de lavar os cabelos, já começou também a escovar os cabelos das clientes, né? Isso, escovar. E ali ela já, cada vez que eu aprendia mais, ela me ensinava mais e foi construindo a nossa amizade, a nossa relação. E ela me ensinou tudo que ela sabia, até aquele momento, ela foi passando para mim e eu fui absorvendo tudo. Eu falo assim que foi muito importante ela na minha vida porque ela quis me ensinar. E o principal também, eu quis aprender. Porque hoje eu quero muito ensinar as pessoas, mas a gente tem dificuldade em encontrar pessoas que queiram aprender, que verdade. queiram começar do zero. Que, embora na minha equipe tem muitas pessoas que começaram bem do começo, lavando cabelo, foram construindo tudo aos pouquinhos, e hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo que entrou lavando cabelo e que hoje é cabeleireira. Isso a pessoa tem como crescer. Entrou como assistente e agora é cabeleireira. Aí você, depois de, foram mais de 10 anos, né? Sim. Aí você resolveu abrir o seu próprio negócio com uma sócia, Isso. né? Aí tive uma proposta, né, de sociedade, eu abracei essa causa também, de sociedade, e a gente ficou 1 ano sócio, né? Com 1 ano, eu comprei a parte dela da sociedade e o salão ficou, de fato, só comigo. Quando você empreendeu, você foi montar o seu próprio negócio, né? Empreender numa sociedade. Você sentiu medo? Muito. Você sentiu medo? Muito. Muito medo. A gente tem medo de fracassar, né? De errar, que a gente quer acertar sempre, né? Embora a gente só aprende com os erros, né? Quando surgiu essa proposta de sociedade, que essa pessoa também enxergou essa pessoa que eu sou hoje, que eu também não me via assim, era somente eu e uma manicure. O salão Mademoiselle começou com a Suzy e uma manicure somente, que está comigo até hoje, né? Que é a Yara, que também não tem como eu contar a minha história sem falar. A Yara está com você desde o começo? Desde o começo. Que Era legal. só eu e Yara. Nós começamos a atender, o salão não tinha nem espelho. Nossa, então vocês têm uma sintonia enorme junto. A gente tem, assim, uma relação extra, que eu falo, né? Muito mais além do salão, né? É uma pessoa, assim, sensacional. A Yara aqui, a história de vida dela também é uma história, assim, mulher muito Forte, né? muito forte, Determinada. né? Lá no salão, as pessoas que trabalham lá, a maioria, eu posso falar que a maioria, praticamente todos, são os provedores, entendeu? Da casa. Eu acho que 99% são os provedores, as pessoas que trabalham no salão. E aí, era eu e Yara, eu fazia cabelo e a Yara unha. A Yara chegou para mim no começo e falei assim, e olha o tamanho da minha responsabilidade, ter uma pessoa comigo
que acaba que eu me sentia responsável por ela, né? Pelo faturamento, porque eu sabia que ela precisava daquilo ali. Então, e ela agarrou aquilo ali também Como uma oportunidade, como né? uma oportunidade assim, e ela confiou em mim, né? E eu falei, pois, vamos dar junto nós duas. E o local, quando você resolveu, que uma vez você falou para mim, que eu achei bem interessante, você falou para mim, Marta, eu não tenho vontade de montar um salão num local muito movimentado, eu quero montar um salão dentro de um bairro, dentro de um local onde eu conquiste aquela região. Você foi direcionada, né, para um local ali e você, quando você colocou dentro de um bairro, você pensou, aqui vai dar certo, eu não vou ter medo de não ter clientes aqui o suficiente, né, para... A minha maior preocupação não era, de fato, eu não ter cliente. Porque eu penso, se eu faço um serviço, meu serviço as pessoas gostam e cliente tem para todo mundo, né? E o fato de eu não querer algo em avenida, naquelas coisas, porque eu não queria muito aquele atendimento mecânico. Eu não queria aquele atendimento que você entra, sai, faz o cabelo, não sabe nem quem entrou, quem saiu. Eu queria, de fato, um lugar que você entrasse e que você se sentisse acolhido. Entendeu? Porque aquele atendimento mecânico, aquela coisa muito profissional, tem em todo lugar. Eu queria algo diferente. Que você fosse lá para tomar um café, que você fosse vestido de qualquer jeito, que como você tivesse à vontade. Se fosse um salão num lugar mais movimentado, dependendo do jeito que você tivesse vestido, você não sentiria nem a vontade de entrar. Lá, O seu primeiro salão foi na 300 e... é na mesma quadra, 307. Na 307 Só Sul, que né? em uma casa. Numa casa, né? Exatamente. Depois a gente mudou para uma sala, que tem uma sala comercial dentro da quadra. Mas é dentro da quadra. Que também eu pensei, não vai... Fiquei... Quando foi na hora de mudar, foi um estresse muito grande. Novamente aquele medo de fracassar. De fracassar. O medo do novo. E hoje, assim, eu gosto muito do lugar que eu tô. Que é até muito melhor. Sim, muito sim, mais sim. assim, centralizado, muito de mais fácil acesso, com mais estacionamento, com, né, que era um problema que a gente tinha. que recebe clientes de Palmas inteiro, frequenta ali o seu salão. Suzy, o nosso Pode Sim, ele é voltado muito, eu gosto muito, que é dos princípios bíblicos, né? Até ganhei essa Bíblia aqui da minha amiga Carol, mando um abraço para ela, que ela é uma das que assiste. É uma Bíblia ela é muito assim forte aqui, você consegue entender, né, todos os ensinamentos aqui, ela tem uma linguagem fácil. E tem um versículo em João, capítulo 4, versículo 18, que fala o seguinte, que o medo, você sabe qual que é o oposto do medo? Parar para pensar nisso, o oposto do medo. Qual é o oposto do medo? Coragem. Não. Não. Nesse versículo, não. O oposto do medo é o amor, né? O amor. O amor naquilo que você faz. Essa vibração eu sinto aonde eu entro, né, no seu salão. E aí é o que eu sempre digo, qual que é o segredo do sucesso? Qual que é o segredo de uma pessoa ser bem-sucedida? Isso está escrito na Bíblia, né? Que é o amor. Fazer com amor. Fazer com amor, né? E não ter medo, né? O oposto do medo é o amor. Se você quer empreender, se você quer ter um negócio, se você quer ter algo de sucesso, qual que é a sua primeira meta, sua primeira prioridade? Ter amor naquilo que você faz. É verdade. Porque aí é um dos pontos para você acertar, né? E saber aquilo que eu estou me propondo a fazer, é aquilo que eu gosto? Quando você falou, né, na questão de cuidar de pessoas, é ali, né, onde você está, o seu local de trabalho, né, você se sente realizada, por quê? Porque você está cuidando de pessoas, né? Como que você vê quando você recebe uma mulher ali no seu salão? Ela vai ali, né, porque ela está buscando algo, ela está buscando se cuidar. Como que você sente a vibração dela? Como que ela chega e como que ela sai? Olha, é assim, esse trabalho que a gente faz, que eu faço com muito carinho,
eu gosto muito de ir até a porta, quando eu posso, né? Receber a cliente até a porta. E quando eu posso também, né? E deixar abrir a porta para ela. Porque, assim, aquela cliente que chega, cada uma, quando ela entra, eu já meio que já percebo como ela está. E ali eu procuro me encaixar naquele dia como ela está. Se ela está querendo falar mais, se ela está querendo falar menos, e assim. E é muito bom a gente trabalhar naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente ama. Porque eu falo que quando você trabalha no que você ama, você não trabalha nunca. E quem trabalha nessa área da beleza tem que gostar, tem que ter o talento e tem que ter muita disposição. Porque eu falo que a gente fica muito mais tempo no salão do que em casa com a nossa família, com o nosso marido, que a gente chega em casa, fica um pouco e a gente vai dormir. E quem está no salão está ali direto, não tem horário de almoço, tem horário de chegar, mas não tem hora de sair. E assim, para mim, não tem felicidade maior do que a cliente chegar no salão, executar o seu serviço e sair feliz, realizada naquele momento. A gente atender ela naquela sua necessidade daquele momento. Eu falo até que, às vezes, eu falo para as meninas que faz a unha, que a unha que elas estão fazendo, para elas é só mais uma unha, mas para a cliente é a unha dela. É a unha que ela vai viajar, é a unha que ela vai noivar, é a unha que ela vai ter o encontro, é a unha dela. Não importa se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira cliente que você atende. Naquele momento é o cabelo que ela vai viajar, é o cabelo que ela vai ter o primeiro encontro dela com o namorado, é o cabelo do aniversário dela. Naquele momento ali é muito importante. Tem clientes que dizem assim, Suzy, eu tenho 20 minutos, dá para fazer? Eu falei, dá. Eu sou uma delas. Eu tenho 20 minutos eu tenho meia hora para fazer pé, mão e cabelo e maquiagem. Dá? Eu falei, dá. Às vezes você está cuidando do seu cabelo, quando você olha já tem outro profissional lá junto. E você às vezes nem percebe, né? Mas a nossa missão é essa. Não importa, é cuidar das pessoas. E uma missão também que eu vejo ali, que eu vejo que é algo que eu me sinto bem com isso. Que ali você nunca escuta um não. Ali você sempre chega e as pessoas, elas arrumam um jeito de encaixar, de colocar, de atender você, né? Porque eles gostam disso também, de servir, de atender e de resolver o seu problema, porque eles querem que você saia dali bem. Então, isso ali, a equipe toda é assim. Eu sinto isso de todos eles, que eles dão o melhor deles. Cada profissional que está ali, ele dá o melhor de si. É verdade. E é muito bom a gente eu poder conseguir passar isso para eles. Quando está assim, bem assim, congestionado, fala assim, fala com a Suzy, que a Suzy dá um jeito. Mas assim, quando fala assim, fala com a Suzy, que a Suzy dá um jeito, não é eu que dou um jeito, né? Depende de todo mundo. E aí eu vou lá, converso, organizo aqui, organizo ali e todo mundo sai atendido. Todo mundo sai com aquele serviço que foi buscar. Mas você falou, Suzy, e eu vejo isso, você investe também muito em treinamentos, muito em capacitação, você tira sempre um período onde você leva toda a sua equipe para um local onde todos passam por um treinamento intenso também, né? E tem o treinamento e tem também um momento de confraternização, né? Que você se relaciona com eles e proporciona isso, né? Que é uma coisa que eu vejo que é uma profissional de visão, né, que você investe na sua equipe. Sim, eu entendo que se você está bem, você vai poder fazer o bem. Então, por isso, o salão, ele investe nessa questão da inteligência emocional. Claro, eu tenho minhas parceiras, né? A Tude, assim, eu falo que eu assinei a carteira dela e ela assinou a minha. Que é Antes, para mim, era algo supérfluo. Mas, quando a Tude entrou na nossa vida, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. As pessoas que trabalham lá mudaram também, têm outra visão.
E é muito importante você poder oferecer isso para as pessoas, cuidar um pouco de inteligência emocional. E eu gosto muito de ter aquele momento entre a gente também. Às vezes, a gente até sai para fazer piquenique, assim, fora de hora também. E um dos momentos assim, mais esperados do salão, que as pessoas que trabalham lá gostam, é o fim do ano, né? O nosso amigo secreto, assim, é um evento à parte. Assim, algo que todos esperam o final do ano para aquele momento, né? Que é preparado com muito carinho para eles. Eu falo, às vezes até cozinho para eles. Ao invés de contratar alguém, eu já cheguei até eu mesmo preparar, porque eu gosto, né? Já cheguei eu mesmo preparar a nossa festa, a lembrancinha de confeccionar mesmo, escrever ali à mão, porque hoje em dia está tudo muito mecânico, né? E às vezes, quando você vê uma escrita, você estranha, né? Porque tá tudo muito ali no WhatsApp, de mandar mensagem. Então, a escrita hoje ainda é muito importante, né? E eu gosto muito de cuidar, desse cuidado de entender que foi eu que fiz. Essa é a minha maneira de falar, eu amo, né? Essa é a minha maneira de dizer que eu amo eles, né? E é um cuidado que eu tenho com eles. Também voltando de novo, né, aos princípios bíblicos, em Mateus capítulo 20, versículo 28, fala da questão da liderança, né, que para você ser um bom líder, a primeira coisa que você tem que aprender é servir, né? Você servir é o primeiro princípio bíblico da liderança, né? E isso aí você ganha as pessoas, né? Porque você não consegue ganhar a confiança das pessoas se ela não vê algo em você que faça com que ela lhe admire, né? Que ela tenha você como inspiração. O que faz uma pessoa ter você como inspiração? Quando ela lhe admira, né? E aí, essa questão, quando você faz tudo isso para aquela sua equipe de trabalho, ela tem você ali como uma referência, né? Então, eu tenho certeza que eles têm você como inspiração. E isso, né, você consegue como? Sem querer, ou às vezes até querendo, você está usando ali, né, todos os princípios ali da questão da religiosidade, da questão da espiritualidade. E uma coisa que eu vejo também, você valoriza muito essa questão do exercício físico, né? Eu vejo que a equipe inteira ali, vai todo mundo praticar exercício físico, vai estar todo mundo com a mente saudável, vai estar todo mundo aqui disposto, feliz e alegre e sorridente, né? É o que eu vejo ali deles também. É uma coisa assim que eu fico muito feliz, né? E que se eles estão fazendo, né? Como é que fala? Reproduzindo, né? Aquilo ali que eu também estou fazendo, então significa que eles estão sendo como inspiração, né? Naquele momento, até o fato de eu ter passado por um processo de emagrecimento, você que me acompanhou aí sabe, né? Sei, bem. Serviu, assim, de um boom, né, para eles, né? Eu sinto que eles me olham hoje com outro olhar, né? Que eu entendo que se você não olhar para você, cuidar de você, vai ser muito difícil você cuidar das pessoas. E foi essa a virada de chave. Quando eu vi que eu estava cuidando muito das pessoas, eu estava esquecendo de mim. E foi quando eu decidi e escolhi me dar um pouquinho desse amor também que eu dou para as pessoas. Que eu dava e esquecia de mim. Cuidando, né? Vai chegando uma hora que a gente vai ficando fraca, né? Então, esse momento foi muito importante para mim. E acredito que tenha ajudado também muito a minha equipe, né? Que eles começaram a me olhar, né? Se a Suzy conseguiu, eu também vou conseguir. E isso até em relação aos clientes. Se você conseguiu, o que eu quero conseguir também. E isso também foi um combustível para mim, para eu não desanimar e eu seguir em frente. Então, todo dia que eu acordo, eu penso: o que eu vou fazer hoje para ser melhor que ontem? E, assim, é um pensamento assim, que eu tenho comigo, é uma força que eu tenho, que não é minha, né? É Deus, né, que me dá essa força, que
eu acredito que nada do que acontece na nossa vida É por acaso. é por acaso, né? É com a permissão dele, mas que você também tem que buscar. A gente também tem que buscar, tem que ir atrás. Que Deus ele só vai fazer por nós o impossível. O possível, quem vai fazer é a gente. Eu queria até que você falasse, você tem um grupo, né, Suzy, que você Tenho. faz? A gente tem é o PG, né? O que é EPG? PG é o pequeno grupo de oração. Da igreja que eu frequento, né, da Cibapa. É um grupo que a gente se reúne toda segunda-feira para estudar a palavra de Deus, né? Que é onde a gente sai fortalecido. As pessoas perguntam, Suzy, o que é o PG? Aí eu falei, menina, PG é uma terapia de graça, que você não tem que pagar, porque você sai de lá assim, revigorada, revitalizada e baseado na palavra de Deus. Não é fulano que está falando, não é não sei o quê. É tudo ali, ó. Tá ali para você aprender. E, inclusive, eu queria até convidar você um dia conhecer nosso PG. Ótimo. É toda segunda, 19h30. A gente se reúne para estudar a palavra de Deus e sai de lá fortalecida, né? Porque você tem que estar ali, presente, porque senão você fica fraca. Fica, é verdade. Só Deus fortalece você e te dá força, porque não é fácil a gente empreender, a trabalhar com pessoas, mas quando você gosta e você tem Deus para te auxiliar, e quando você vai conversar, você não ir mais voltado para a palavra de Deus, você consegue conversar com ele. E toda vez que eu vou ter uma conversa importante, vou tomar uma decisão importante, hoje, para eu vir para cá, eu orei, né? Que a gente tem que orar, que Deus ele escuta nossas orações. Nossas orações, ela não é em vão. E quando Deus ora, quando a gente ora e Deus conhece o nosso coração e a nossa intenção, a nossa oração ela é atendida no momento que Ele quer. Não é no momento que a gente quer, né? Não. Suzy, eu fico feliz, eu vejo assim, eu acompanho a sua história há muito tempo, né? Eu venho acompanhando. Hoje eu posso dizer que você é uma mulher, uma profissional, uma grande empreendedora que está crescendo a todo dia. A sua equipe, junto com você ali também, estão a cada dia crescendo mais. E é bom, eu acho que o mais importante na vida é nunca a pessoa crescer sozinha. Sempre ela crescer, mas ela levar as pessoas junto com ela. Nós temos um movimento, esse movimento foi criado, né, no seminário Mulheres de Sucesso, e lá nós lançamos um movimento das mulheres articuladas do Tocantins. Esse movimento faz parte justamente isso, um grupo de mulheres, né, para que uma mulher esteja com a outra mulher, empoderando essa mulher, para que ela se torne, né, uma mulher de sucesso, uma mulher empreendedora, uma mulher que deseja empreender, e aquelas que ainda não estão empreendendo, mas que ela sinta aquela vontade de virar a chave também. Às vezes, para virar a chave está faltando pouco, né? Só basta a pessoa deixar ali, né, o seu coração falar mais alto ali do que ela se identifica, do que ela gosta. Às vezes, até como dona de casa mesmo, você consegue empreender lá dentro da sua casa. Né? Só basta a pessoa ainda despertar no que ela pode desenvolver um trabalho e gerar renda. Né? Quantas pessoas hoje não gostam de ter o seu próprio negócio e ter a sua própria renda? Então, esse é um dos objetivos do nosso movimento. E uma mulher também dá força para outra mulher. Convidei você para vir aqui no nosso Pode Sim, porque a sua história também ela me inspira. E porque também, Suzy, eu vejo que você falou algo assim, né? Ah, Marta, como que você consegue tantas coisas, né? E eu falo, quando a gente faz aquilo com amor, você não sente cansaço, né? Você não sente... Eu falo que isso aqui, tudo que eu estou vivendo hoje, eu nunca me identifiquei tanto num trabalho, em algo como esse, né? E principalmente esse trabalho de trazer mulheres que têm história de vidas fantásticas, para poder compartilhar com outras pessoas e poderem ouvir, e que são mulheres que fazem parte do nosso meio, do nosso dia a dia. Então, esse trabalho me inspira e isso me dá uma energia tão grande. E quando você faz algo com amor,
que, como nós falamos, né, quando você sente a energia, a conexão de Deus, você não sente cansaço. Eu não sinto cansaço. Eu vou dormir todo dia, meia-noite, 1h da manhã. E assim, eu tenho uma equipe muito boa ao meu lado. E é essa equipe que me faz crescer, que faz a sintonia fluir e que faz com que a gente se dê o melhor de si. Então, isso aí faz com que a gente também, que as pessoas também admirem a gente. Então, isso tudo é uma vibração que eu falo, né? É a questão da energia que vai passando para todos. E essa coisa que você falou, da importância de você ter pessoas que estão com você, que te admirem, né? Então, isso faz com que a gente sinta vontade de cada dia ser melhor, cada dia melhor, um dia após o outro, porque a gente quer ser inspiração para as pessoas. Não tem coisa mais gratificante do que alguém falar que se inspira em você, né? É verdade. Para mim, não tem elogio maior do que a pessoa chegar para mim e falar assim, nossa, Suzy, como você faz isso, né? Eu falo, nossa, mas isso é assim. Ah, mas você parece que é tão fácil, né? E, de fato, quando você trabalha com amor, com aquilo que você faz, fica fácil, né? Não fica um fardo. Eu falo assim que uma das coisas que eu mais estou gostando ultimamente, é uma coisa que eu venho trabalhando muito em mim, é acordar cedo. Quando você acorda cedo, tem aquele momento... Eu não uso despertador, Marta. Não uso, porque o despertador ele me deixa muito acelerada. Então, eu acordo cedo, tenho aquele meu momento daquela minha oração, e para eu começar o meu dia. Você que me conhece um pouco sabe o quanto eu gosto de chegar cedo no salão, né? Sei. Não espalha, mas antes das 8 eu estou no salão. Não pode nem ficar espalhando para os clientes, né? Mas porque eu gosto de chegar no salão, ter aquele meu momento. A gente toma café no salão, antes do atendimento, a gente tem aquele momento entre a gente, aquela conversa, Ninguém toma café em casa, todo mundo toma café no salão. Então, é um exercício isso, você acordar cedo, para iniciar o seu dia, já que você vai cuidar das pessoas, né? Isso é ótimo. Esse bate-papo com a Suzy foi um momento de muita conexão, muita inspiração, foi um momento, assim, de muita entrega, né? Foi um momento de muita emoção. Foi. E, para finalizar, Suzy, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para todas as pessoas hoje que estão nos assistindo, né? Lembrando que o nosso Pode Sim agora é toda segunda-feira, às 20 horas, que ele vai estar sendo exibido, né, no nosso canal do YouTube. E eu gostaria de finalizar, né, agradecendo a sua participação, que você continue sendo essa mulher de sucesso, essa profissional aí que inspira outras mulheres, outros homens, né, a ser uma mulher determinada e que possa deixar uma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo, né, de como ter esse exemplo aí de dedicação e de, podemos dizer aí, de vencer na vida. Olha, assim, vendo a Marta falar assim de mim, né, vindo de onde eu vi, parece até que não é de mim que você está falando, mas, assim, eu vou pegar isso para mim, né? A mensagem que eu deixo para as mulheres, assim, que independente do seu sonho, independente do que você deseja, independente de tudo, você ter força de vontade, não desistir daquilo que você quer, colocar Deus no centro da sua vida, que não importa o que você faça, não importa o que você quer, se você fizer com amor e você fizer bem feito, vai dar certo e vai ter sucesso. Eu falo que, por mais simples que seja, um lacinho de cabelo, né? Se você fizer com amor, se você fizer com carinho, vai dar certo. É tudo, tudo. Quem faz um pudim, quem faz qualquer coisa, se você fizer com amor, vai dar certo. E você, mulher que tem o seu sonho, que tem a sua vontade de ter, de crescer, de evoluir, para não desistir, que todas somos capazes, Marta. Não, um dia me disseram para mim que não tem... Tudo que um ser humano faz, o outro também consegue fazer. Só que tem que ter uma
uma estrada para tudo isso. Então, a mensagem que eu deixo para as mulheres é: se eu, Suzy, que vim do interior do Maranhão, sem perspectiva, se eu estou sentada aqui nessa cadeira, aqui nesse momento, é porque valeu a pena tudo. Se deu certo comigo, pode dar certo com você também, que está aí assistindo a gente e conhecendo um pouquinho da minha história, e que vai dar certo. Isso aí, muito bem, Suzy. Obrigada. Estamos encerrando mais um Pode Sim, o nosso terceiro episódio com a nossa grande empreendedora, amiga Suzy Guimarães, do Salão Mademoiselle, e foi uma honra tê-la aqui conosco. Gente, não deixe de conhecer o salão, porque vale a pena, que vocês vão adorar. Se vocês gostaram, curte, compartilhem, comentem e não percam o próximo episódio. Pode sim. Pode Sim, podcast com Marta Franco Ramos e as mulheres articuladas do Tocantins. Pode sim.